Em João capítulo 17, na oração sacerdotal de Jesus, ele tem um desejo para que nós sejamos unidos uns com os outros, inclusive falamos sobre isso na semana passada. Agora, o que Cristo usa como comparação e como parâmetro é para que sejamos uns com os outros, assim como Ele é um com o Pai. Essa nossa união com Cristo deve ultrapassar a esfera física e adentrar na esfera espiritual. Queridos, quando Cristo deseja a união conosco, não é que Ele tenha um desejo egoísta ou possessivo, mas é porque Ele sabe aquilo que é o melhor para nós. E a união com Ele é a maior de todas as dádivas que podemos ter. Um desejo ardente em nosso coração de se assemelhar em Cristo em todos os aspectos. Sabe por quê, queridos? Porque você e eu precisamos começar a enxergar a nossa vida através do plano espiritual. E o que seria enxergar a vida através do plano espiritual? Lembra qual foi a minha definição que eu dei da visão espiritual? Enxergar todos os acontecimentos sobre o pano de fundo do conflito entre o bem e o mal. Muitas vezes, nós vivemos de forma tão despercebida que acabamos pensando que algumas decisões, alguns acontecimentos, algumas coisas que acontecem na nossa vida não têm interferência no plano espiritual. Mas é um grande equívoco pensar dessa maneira. Isso porque absolutamente tudo que acontece em nossa vida contribui para a nossa vida eterna ou perdição eterna. Não tem como você e eu desassociarmos a espiritualidade das coisas que acontecem conosco. E quando eu digo isso, muitas vezes as pessoas acreditam que o aspecto da espiritualidade está relacionado somente àquilo que acontece na igreja. Mas não é, amados. Pense comigo. Se tudo que acontece conosco precisa ter como pano de fundo o conflito entre o bem e o mal, então eu preciso ter uma visão espiritual, uma percepção espiritual tão aguçada a ponto de entender que o inimigo pode facilmente, através de uma discussão entre eu e a minha esposa, quebrar a harmonia do meu lar para que eu dê um mau testemunho aos meus filhos e assim cause um mal, um trauma, uma sequela enorme na vida deles. O inimigo pode facilmente fazer com que através de uma amizade eu seja facilmente seduzido, enganado, amarrado, acorrentado, laçado para me afastar gradativamente da presença de Deus sobre uma coisa que pode ser aparentemente inofensivo. Se tudo está relacionado à vida espiritual, Satanás pode facilmente fazer com que o meu ambiente de trabalho acabe com a minha espiritualidade. Satanás pode fazer com que facilmente o comportamento de um vizinho, de um familiar, de um conhecido seu, possa desequilibrar você a ponto de dar um mau testemunho. Ah, Wellington, mas eu só estou brigando, eu só estou discutindo. Ah, foi só uma discussão com a minha esposa, porque ela é assim, porque meus filhos, e porque meu pai, porque meu trabalho, enfim, as desculpas são muitas. Mas se você tem a visão espiritual e coloca tudo sobre o pano de fundo do conflito entre o bem e o mal, qualquer coisa que tente desestabilizar a sua espiritualidade é uma ação do diabo. E se é uma ação do diabo, somente com a visão espiritual, unidos a Cristo, batizados pelo Espírito, é que vamos conseguir enxergar aquilo que está por detrás. Fala para mim, você conhece a história de Sansão? Tinha todas as israelitas para ele casar. Quem não queria casar com um homem bonito, charmoso e forte igual Sansão? Qualquer mulher. Mas ele não se agradou de nenhuma. E aonde foi que os olhos dele foram parar? Em Dalila, uma filisteia.
Mas Sansão, será que na casa aqui dos meus parentes não tem nenhuma menina que te agrada? Não, meu pai. Eu olhei e meus olhos se agradaram. Ah, mas o que tem a ver a espiritualidade com a escolha de alguém para namorar? Aparentemente nada, se a história de Sansão não tivesse escrita na Bíblia. Mas quando eu olho a história de Sansão, eu entendo que o meu relacionamento tem tudo a ver com a espiritualidade. Percebe? Amados, não tem como você desassociar os acontecimentos da sua vida da espiritualidade. Agora, a falta de visão espiritual é que faz a gente pensar que essas coisas não interferem na nossa vida espiritual. E com isso, Satanás ganha terreno, ganha espaço e avança na destruição dos filhos de Deus. Cristo a si mesmo se entregou pela redenção da humanidade, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Os que apreciam esse grande sacrifício recebem do Salvador o mais precioso de todos os dons, um coração puro. Obtém uma experiência que é mais valiosa do que ouro ou prata ou pedras preciosas. Juntos com Cristo, assentam-se nos lugares celestiais em Cristo, desfrutando na comunhão com Ele a alegria e a paz que só Ele pode proporcionar. Amam-no de todo o coração e entendimento e alma e força, compreendendo que que são sua herança adquirida por sangue. Sua visão espiritual não é ofuscada por métodos ou objetivos mundanos. São um com Cristo, assim como Ele é um com o Pai.